Olá, eu sou o aluno Bruno Ferreira da Silva e, juntamente com a aluna Isabela Caldeira Sena, a gente vai estar apresentando dois códigos de IPI referentes ao contorno, à extração de contorno de imagens binárias e a dilatação e erosão de imagens em tons de cinza. Para o primeiro caso, aqui a gente tem então na main a leitura de uma imagem, nesse caso a contorno.png, salvo aqui na variável img, e a gente tem a conversão dela de BGR para RGB para trabalhar aqui na CV2, já que ela trabalha com BGR. Bom, daí a gente chama a primeira função, que seria a função de erosão, na qual a gente vai passar a imagem lida e ela vai receber como retorno aqui uma nova imagem, né, a imagem que foi erodida. Depois a gente passa essa imagem que foi erodida e a imagem que foi lida, ambas para uma função de subtração, na qual a gente vai ter aqui então a extração de contorno. Porque como se dá o processo de extração de contorno, né? Bom, primeiro a gente tem uma imagem e aí o que a gente vai fazer basicamente a gente vai aplicar uma erosão nessa imagem, então vai ter um elemento estruturante e tal, e aí depois a gente vai pegar a imagem original e subtrair dela a imagem que foi erodida. Nesse caso a gente vai conseguir a extração de contorno. Tá, então, para o primeiro caso aqui, que a gente chama a função erosão, a gente tem um código bem simples, né? A gente vai receber essa imagem e a gente vai tirar dela as dimensões para criar uma nova imagem, nesse caso a final img, utilizando aqui a np-zeros, na qual a gente vai criar uma array que já vai estar zerada, dadas as dimensões para linha e coluna, com uma única camada aqui do tipo, né, essa array ela vai ser do tipo Win28. Bom, aqui a gente já percebeu uma coisa, a imagem que foi gerada, ela já está toda em preto, já que ela foi criada com valores zeros, tá bom? Bom, a partir disso, então, a gente vai navegar aí na imagem que a gente recebeu, na imagem que foi lida, né? E também vai utilizar para setar os valores dos pixels na nova imagem. A gente vai, então, navegar aqui entre as linhas da imagem, dada a dimensão delas, e ambas têm a mesma dimensão, né? As colunas, e a gente vai ter uma variável flag. Essa variável flag, ela vai servir basicamente para identificar quando o elemento estruturante ele se encaixa na imagem original completamente, tá? Bom, então para fazer isso a gente não pode, né, ler na imagem original, a gente não pode ler a primeira linha nem a última linha, nem a primeira coluna nem a última coluna, porque a gente vai trabalhar com o pixel central do elemento estruturante. Então nesse caso a gente já coloca ele ali a partir da segunda linha, né? Bom, nesse nosso caso, como foi baseado nos slides da professora Glenda, a gente tem aqui um elemento estruturante do tipo 3x3, tá? Na qual, basicamente, a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai, se o pixel central ele vai se tornar branco nesse elemento estruturante, caso se todos os pixels forem brancos, né, na imagem original, então o que a gente vai fazer o pixel central ele se torna branco e dado que a imagem já é preta e branca, já é toda preta, né, perdão, a gente vai manter os pixels que são vizinhos dele com a cor preta, tá? Então aqui a gente tem um if, né, que ele vai verificar se os pixels na na imagem original, se eles são de fato brancos aqui, tudo isso para dentro do elemento estruturante. Então a gente decresce a linha em 1 e a gente decresce, dado o pixel central, a gente decresce a linha em 1, decresce aqui a coluna também em 1 e a gente entra, na verdade, dentro do primeiro pixel dentro do elemento estruturante. E aí a gente consegue, através desse alinhamento de force, a gente consegue percorrer todos os pixels referentes a esse elemento estruturante durante as iterações, tá? Isso somando, claro, esses valores que aumentam aqui de 0 até 2, tanto para a linha quanto para a coluna. Isso, claro, para a imagem original, dentro da sua única camada que ela tem, já que é uma imagem em preto e branco. Então, se esses pixels na imagem original eles forem brancos, a gente vai incrementando a flag até que ela se torna 9. Nesse caso, se ela se tornar de fato 9,
a gente tem um caso em que todos os elementos, né, do elemento estruturante, eles se encaixaram e aí a gente precisa fazer aquela troca. Como a imagem ela já é totalmente preta, graças a NP.Zeros, a gente pode simplesmente resumir o processo a transformar o pixel central na cor branca. Então aqui em I e J, né, que são as posições da iteração, a gente vai colocar o valor 255. Daí a gente vai retornar essa final image aqui. E a gente tem a imagem que foi erodida, então a erosão image. Depois a gente chama aqui uma função de subtração, a qual a gente passa a imagem que foi lida e a imagem que foi erodida. E a gente vai receber aqui o contorno da imagem como resultado. Aqui é bem simples, então a gente faz novamente aquele mesmo esquema de criar uma nova imagem com base na np.zeros, né, com as dimensões que a gente deseja, nesse caso as dimensões da image.shape, e aí ela vai ser do tipo uint8. Bom, e aqui basicamente a gente vai fazer a subtração pixel a pixel, né? Então, para ir aqui das dimensões das linhas, para J nas dimensões das colunas, a gente vai ter que a imagem final ela vai ser setada aqui os valores nos seus pixels para I, J na sua camada 0, a gente vai ter o mesmo valor na imagem original, então para IJ na sua camada 0, menos os pixels que a gente tem também no mesmo local na imagem que foi erodida. Nesse caso aqui, IJ e 0, na camada 0. Bom, a gente retorna essa imagem como sendo aqui a imagem do contorno final. Né? Bom, depois disso, o que a gente vai ter é basicamente a plotagem das três imagens, tá? Do processo, como é um processo cumulativo, e a gente vai perceber isso agora. Bom, aqui a gente percebe que exatamente como a gente tinha no slide, ocorre a partir da imagem original, né? Nós temos aqui a erosão, então, após isso a gente faz aqui a subtração da imagem original pela sua erosão e a gente consegue o resultado da subtração. Bom, para a gente ter aqui a ideia de um exemplo mais didático, a gente pode utilizar uma imagem que também estava no slide, seria a head. Tá? Bom, e aqui a gente tem um resultado mais nítido, né, na qual a gente vê aqui, então a gente tem a imagem original, a gente tem a erosão da imagem, e a gente tem a subtração, né, da original pela sua erosão, na qual a gente observa aqui o contorno do desenho que estava aqui na imagem original, né, perfeitamente, da silhueta aqui da cabeça de um homem. Agora a Isabela Sena vai estar apresentando o caso da dilatação e da erosão. Bom, então, na erosão e dilatação em imagens em tom de cinza, a gente tem aqui primeiro a main, que ela vai abrir a imagem que está aqui na variável path e vai converter ela para tons de cinzas, aqui usando a biblioteca PIL. Então, ela vai abrir essa imagem nessa variável img. Então, ela vai chamar a função de dilatação, passando essa imagem, e depois ela vai chamar a função erosão, também passando essa imagem. E essas duas funções vão retornar um valor. E depois eu vou salvar esses valores que vão ser as imagens resultantes da erosão e da dilatação. Então, como funciona a função de erosão? Então, a função vai receber a imagem já aberta, e aqui, na função, eu vou pegar a largura e a altura dessa imagem original. Depois eu vou criar uma nova imagem para armazenar o resultado da erosão. Então, ela vai ser do tipo L, que é no tom de cinza, e vai ter esse tamanho da imagem original. E aqui também a gente tem uma variável pixels vizinhos, que vai ser uma lista que vai armazenar os pixels vizinhos do ponto central. Então, vem aqui esse for, que vai percorrer a imagem original, linha e coluna. Então, primeiro, a gente vai usar essa variável currentPixel para pegar o pixel central que a gente está querendo trabalhar. Depois, a gente vai pegar os vizinhos dele, se existir. Então, aqui, nesse primeiro conjunto aqui de 3, a gente vai pegar na linha de cima do pixel central. Então,
Esse if aqui é para conferir se existe essa posição. Então, se existir, eu vou pegar o valor daquela posição e colocar na lista de pixels vizinhos. Caso contrário, eu vou mandar ali um valor 0. Isso vai acontecer para todos os vizinhos, os da linha de cima, o da direita, o da esquerda e da linha de baixo. Então, quando eu pegar o valor daquele pixel, eu vou subtrair ele pelo elemento estrutural ali que estaria em cima dele. E esse valor eu vou armazenar na lista de pixels vizinhos. Então, depois que eu percorri todos os pixels vizinhos, eu vou conferir qual é o tamanho dessa lista de vizinhos. Isso porque é para conferir se o elemento estrutural ficou exatamente encaixado em cima do pixel central, para se todos os 9 pixels ali foram pegos. Se isso acontecer, eu vou pegar o menor valor que tiver nessa lista e vou passar ele para essa variável currentPixel, que vai ser o valor do novo pixel na nova imagem. Então, se o tamanho da lista for 9, que significa que o elemento estrutural está perfeitamente encaixado, ele vai receber o menor valor. Se por acaso ele não for, ele vai receber o valor anterior que já tinha ali naquele pixel central. E depois a gente limpa a lista só para poder repetir esse processo com todos os pixels centrais. Então, fazendo todo esse processo por toda a imagem original, a gente vai ter a nova imagem com a erosão e vai retornar ela lá para mim. E é basicamente a mesma lógica para dilatação. A gente vai pegar a altura e largura, vai criar uma nova imagem ali nos tons de cinza, vai ter a variável lista de pixels vizinhos, vai percorrer toda a imagem pelo for, linha e coluna. Então, a gente vai pegar o valor central, vai pegar os vizinhos dele, só que dessa vez a gente vai somar o valor do pixel na posição ali que tiver com o elemento estrutural. Em vez de diminuir, como era feito na erosão, na dilatação a gente soma com o elemento estrutural. Então, a gente vai fazer isso, né? Se existir naquela determinada posição, a gente pega o valor e soma. Então, depois que a gente pegou todos os vizinhos, a gente confere se o elemento estrutural estava perfeitamente ali encaixado com relação ao pixel central. Então, se tiver 9 elementos nos pixels vizinhos, eu vou pegar o maior valor entre eles. E se por acaso não for o elemento estruturado não estiver perfeitamente encaixado, no caso, se a gente estiver trabalhando com as bordas da imagem, eu vou simplesmente pegar o valor que tinha ali anteriormente e colocar na nova imagem. E, de novo, eu vou limpar a lista para poder percorrer de novo por todos os pixels da imagem original. Depois eu vou retornar para mim. Então, colocando isso em prática... Apenas só um minuto. Então, aqui a gente tem um resultado da erosão. Essa imagem é uma imagem que já tem no slide, então a erosão ela tende a deixar a imagem mais escura. Então, com relação à imagem original, essa imagem está relativamente mais escura. Abre a imagem original aí, por favor. Isso. Então, aqui é a imagem original e a imagem com a erosão está relativamente mais escura do que ela. Aqui. E a imagem que sofreu a dilatação, ela tende a ser mais clara do que a imagem original. Então, se a gente comparar com a imagem original, a imagem que sofreu a dilatação está bem mais clara. E é isso, nosso trabalho. Muito obrigada.